em seus lares o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, a TV que o povo vê. A lâmpada do teu corpo é o olho, diz Jesus, e continua. Quando teu olho é simples, teu corpo inteiro está na luz. Se teu olho se tornar complicado, todavia, também teu corpo ficará em trevas. Lucas 11, versículo 34. Para evitar constranger deficientes da vista, explicamos que Jesus não se referiu aos olhos visíveis em nosso rosto. O tradutor usou oftalmos, que em grego significa olho, no singular, localizado aqui, entre as sobrancelhas. É o chamado olho espiritual responsável pela vidência dos médiuns. O apóstolo João esclareceu questão simples que os estudiosos complicaram. Se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos perdoa os pecados. 1 João 1, versículo 7. Pudera. Quem estiver na luz, meus amigos, a luz de Deus, este está com tudo. Para receber será preciso merecer. Percebam, amigos, que não é tão fácil como dizem por aí. Será preciso antes imitar Deus, adquirindo revestimento de luz. Bons amigos nos ajudam na técnica de difusão do programa e nós agradecemos. Deus abençoe vocês e guarde. O tema de hoje será: Deus difunde, não confunde. Viver as coisas simples é caminho para bênçãos cada vez maiores e recompensadoras. Quando nos refugiarmos na simplicidade, nossas exigências irão sendo reduzidas ao mínimo necessário. Numa prece aos seres superiores, Rudyard Kipling pediu: desperta-nos o gosto pelas coisas simples, Senhor. Neste mundo apressado em que vivemos, seria de bom alvitre acrescentarmos: ajude-nos, Senhor, a eliminar complicações para que se abram espaços para as coisas simples. Baldados serão esforços para produzir coisas boas, se não existir espaço em nós para a introdução do tesouro. Que adianta presentes e dádivas divinas se nós não reservamos lugar para elas? Seria a mesma coisa que estendermos cálice ao provedor da festa, pedindo vinho, sem perceber que o cálice se encontra cheinho de vinagre. Enquanto estivermos com taça repleta, será impossível receber vinho novo. Não existe lugar para colocá-lo em nossa alma entulhada de coisas inúteis, de provérbios complicados. Vejam que os próprios apóstolos jamais entenderam a simplicidade desejada e pregada por Jesus. O evangelista Marcos nos conta que certa vez, numa das viagens a Cafarnaum, o Nazareno perguntou aos apóstolos:
Sobre o que discutíeis pelo caminho? Eles permaneceram calados porque durante toda a viagem haviam travado guerra verbal, analisando qual deles seria o maior no reino que Jesus iria ser rei. Nenhum deles teve suficiente coragem para assumir ganância explícita. Então Jesus, que já sabia de tudo, os reuniu e lhes disse: se alguém deseja ser o primeiro, seja último e servo de todos. Marcos 9, verso 35, palavras de Jesus. Em nossos tempos, servidor é ilustre cidadão, alguém de carteira assinada e detentor de direitos. Legislação especial prevê e garante os direitos trabalhistas. Magistrados decidem as pendências entre patrões e servidores. Operário é um profissional, hoje em dia, alguém cuja especialização é indispensável para criar conforto, diversão e saúde. É justo que goze de garantias plenas. Mas isto é conquista que se arrastou pelos séculos, depois de muita controvérsia e bastante resistência, até mesmo resistência armada. Há 2000 anos, servo não passava de traste, que era vendido ou trocado por mercadorias e passava de um proprietário para outro, como animal de tração. Por este motivo, as entrelinhas do Evangelho só serão compreendidas em toda a extensão, depois de comparadas as duas épocas. Só poderemos descobrir a verdade quando entendermos que a palavra servo, nos tempos de Jesus, designava escravo. Era o derradeiro componente da escala social. O servo, como escravo, era despojado de mínimos direitos, totalmente à margem, verdadeiro pária, sem pátria e sem família. E Jesus não manifestou interesse em dourar a pílula. Ele falou aquilo que era a verdade. Se alguém quer ser o primeiro, disse Jesus, seja o último e servo de todos, escravo de todos. Marcos 9, verso 35. Jesus não deixou alternativa para que os apóstolos alimentassem sonhos de grandeza, sonhos de se tornarem príncipes. Jesus cortou o mal pela raiz de forma radical. Ele nunca os enganara quanto aos sacrifícios. Compará-los aos escravos foi a maneira de forçá-los a entender. Foi fórmula de fazê-los cair das nuvens de aspirações de grandeza para a vida simples que ele sempre recomendara. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. E ponto final. Para crescer e se santificar e se tornar alguém, será preciso descer do pedestal do nosso orgulho e despojar-se das amarras do apego. O verdadeiro apostolado cristão tem raízes calcadas na simplicidade. Tratando-se da raça humana, a receita para o crescimento teria que ser radical, porque a raça desenvolvera um ego monstruoso. Logo em seguida, neste mesmo capítulo 9 de Marcos, Jesus convidou criança e a colocou no meio dos apóstolos, que estavam se engrandecendo. A intenção do nosso rabi ficou bastante clara. Aquele pequenino ser é alguém simples,
que vive a simplicidade e é tão transparente como o cristal. Qualquer criança é ausência absoluta de complicações, é um modelo de simplicidade. Aquele menino não se prendia aos desejos mundanos de sobressair, de ocupar primeiros lugares, de ser o maior. Por isso entendemos que o convite feito por Jesus para aquele menino fez parte da estratégia de advertência aos apóstolos. Infelizes eles foram quando provocaram esta cena, até mesmo de frustração para Jesus, porque Jesus era o professor deles e eles não aprendiam. Sim, meus amigos, de frustração eu digo e repito. Afinal, Jesus ensinara a simplicidade para aqueles 12 marmanjos durante tanto tempo. Teriam eles esquecido as lições? Terá sido inútil o sermão da montanha para aquela gente? Com certeza foi esta a interrogação do grande mestre, carregada de tristeza. Não andeis ansiosos pela vossa vida, ensinara Jesus. Observai as aves do céu, elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vós não valeis mais do que as aves? Mateus 6, versículos 25 e 26. As aves são símbolos de algo descomplicado. E a lição do nosso Rabi os atingiu de forma contundente. E nesse contundente, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha. E convidamos vocês para acessá-lo. E não deixem de assistir dentre 167 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Este tipo de ajuda nós pedimos. Nós pedimos. Divulgação dos trabalhos. É um grande favor que cada um de vocês nos fará, visitando os seus amigos e divulgando o nosso programa. Assistam e propaguem, por favor. Percebam que se trata de serviço voluntário com o único empenho de espalhar a mensagem do Cristo. Dependemos de apoio moral, pois o grupo é pequeno. Apesar de aposentado, nosso amigo Zube continua encaminhando nossas palestras para o YouTube. Obrigado, Zube. Em seguida, o tema de hoje: Deus difunde, não confunde. Os ensinamentos do Mestre voltados para coisas simples continuam. Veja o que ele diz. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. A despeito disto, eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir-se como um deles. Mateus 6, versículos 28 e 29. Trechos clássicos do Sermão da Montanha expressam simplicidade, que deveria ser constante no coração dos filhos de Deus. Terão os 12 apóstolos esquecido lições, preferindo disputas estéreis? Será que os assessores diretos perderam a confiança num Deus que veste a erva do campo e alimenta os passarinhos?
Terão os discípulos do Nazareno renunciado ao poder da fé? Se algo é prazenteiro e benéfico, Deus entrega para nós na esteira da prece. Porque as disputas estarão sempre na contramão no que concerne ao reino de Deus e do seu Cristo? Quem briga por títulos e cargos, passando por cima dos outros, na busca de posições, não possui credenciais para assessor de Jesus. Não possui, não. Onde predomina a simplicidade, não preserva mercenários que transformam as coisas sagradas em objetos de vaidade e de ostentação. Alhures escutamos pregador defendendo colegas da sua religião, claro. Fulano tem razão em se vestir com esmero. Não é possível alguém viajar a serviço do Evangelho e não gozar de certo conforto e de se apresentar assim, decentemente trajado. Certo conforto, meus caros, significará hotéis 5 estrelas, onde se hospedam figurinhas defensoras da simplicidade de Jesus. Trajar com elegância será uso constante de roupas de grife, adquiridas em lojas que cobram acréscimo do requinte. Ou eles ou Jesus estão errados. E eu sei quem estão errados, aqueles que estão errados. E nós sabemos que o grande mestre jamais errou. Pelo menos é isto que eu entendo nos evangelhos. Jesus nos entregou mensagem de simplicidade e despojamento. Ele foi bastante claro. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Mateus 6, versículo 32. Tudo faz crer que a mensagem de simplicidade do nosso Rabi foi rejeitada. Vocês não acham? Vocês não são da mesma opinião? Eu fiquei surpreso dia desses quando assisti a abertura de programa de certo pregador na televisão, em rede. Ele aparecia em inúmeros quadros, vestindo ternos diferentes em cada quadro, diferentes, cores diferentes, todos os trajes de cortes impecáveis. Dava para perceber que eram roupas elegantes e de alto preço, com certeza importadas. Deixo uma pergunta no ar. Será que a mensagem transmitida pelos pregadores terá acréscimo de qualidade quando as roupas do dito cujo expressam elegância e requinte? Pelo menos foi esta a conclusão quanto às intenções desse sujeito aí, pregador. Quando vi aquele festival de ostentação na telinha. Certamente, no pensamento dele, a elegância e o requinte são acessórios indispensáveis para fascinar as multidões. Getúlio nos censura o Crispim dos Anjos, meu amigo, ele está por aí. Os tempos são outros e você faz tempestade em copo de água? Eu não acredito, diz ele, irritado, que Jesus exigisse despojamento para seus assessores. Afinal, escravidão nunca foi compatível com as criaturas de Deus. E o meu crítico faz um gesto de contrariedade e continua. Para alcançar maioridade no reino de Deus, será preciso que o candidato se obrigue ao aviltamento da sua personalidade, Getúlio.
Será justo alcançar a bem-aventurança por atalho de tamanha humilhação? São perguntas ditadas pela perplexidade do Crispim dos Anjos, que ainda não aceitou os padrões estabelecidos pelo Cristo nas suas relações com assessores. Jesus não enganou ninguém quando desceu à terra para nos trazer suas lições maravilhosas. O Nazareno foi honesto e verdadeiro, apontando porvir risonho para aqueles que perseverarem nesta quadra difícil de ascensão. Temos que renunciar a muitas coisas. E isto, entretanto, tem ligação com a nossa... Não tem ligação com a nossa atual existência, meus amigos. É algo para mais tarde, é lá que nós vamos ser enquadrados na realidade, porque nós ainda somos muito ignorantes. Percebam o verdadeiro teor do convite de Jesus. Se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Mateus 16, versículo 24. A linguagem do nosso rabi é descomplicada e simples, sem promessas de retribuição de benesses neste mundo em que nos encontramos. Negue-se a si mesmo, foi a ordem do Mestre. E o Mestre se manifesta ainda mais radical neste mesmo capítulo 16 de Mateus. Aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E aquele que perder sua vida por minha causa, vai salvá-la. Mateus 16, versículo 25. O mundo complica, e os cidadãos do mundo se perdem no emaranhado de complexidades, em busca de vitórias que lhes fogem das mãos. Os portadores de ouvidos que ouvem, no entanto, acompanham o evangelho da simplicidade e serão premiados pela conjugação do verbo servir. É o evangelho que estabelece a maravilhosa promessa do nosso Deus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Mateus 16, versículo 27, palavras de Jesus. Vocês perceberam o descompasso entre as promessas de salvação via cerimônias e estas palavras do Mestre? Vejam que Jesus fala em retribuição pelas obras. Pelas obras. Não aquela virtual e contraditória dos catedráticos. E neste catedráticos, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz o primeiro livro de Samuel: Davi feria aquela terra, não deixando vivo nem homem nem mulher, e tomava posse de ovelhas, bois e jumentos. 1 Samuel 27, versículo 9. Nada escapava aos olhos cobiçosos do rei Davi, de espada afiada, cortando todo mundo. A cena se tornou de tal forma estarrecedora que alguém assustado comentou: o exagero.
E o rei Davi, com surpreendente cinismo, respondeu: é para que não nos denunciem. Da mesma forma que destruíra Urias para roubar-lhe a mulher, sem testemunhas, Davi invadia povos desprotegidos e queimava arquivos. Quando moço, Deus depositou nele enormes esperanças, deixando escapar até que Davi era alguém segundo o seu coração. Ninguém esqueça que Judas foi apóstolo e Sansão nasceu missionário. Elogios a assassinos e perversos que aparecem na Bíblia têm feito crescer a violência dos nossos dias. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Deus luz difunde, não confunde. O mestre se manifestou contrariado com os advogados da redenção com cesta vazia. Tive fome e me desses de comer, serão as palavras do Cristo juiz para aqueles que vão ficar à sua direita. Todo o restante da pantomima é coisa para complicar a mensagem e engrossar a complexidade para que ninguém compreenda. Se ninguém compreender, não vão ver os furos e as contradições. Entendemos que Jesus mandou para o ralo todas as 1000 coisas inventadas para confundir a cabeça dos simples. Tudo foi simplificado pelo Divino Mestre, tudo. O muçulmano, o budista, o agnóstico e até os sem religião nenhuma, aqueles que se socorrem pelas palavras de Jesus, compreendem. Quem está com fome necessita de amparo. E é este amparo que significa mérito diante de Deus e do seu Cristo. Muita gente que rala os joelhos por aí vai receber a porta na cara. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7, versículo 21, palavras de Jesus. A vontade do Pai é aquela expressada por Ele: tive fome e me destes de comer. Quem fizer isto comporá o grupo dos que estarão à direita do Cristo naquele dia. O evangelista simplificou todo o processo de salvação. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde o começo do mundo. Mateus 25, versículo 34, palavras de Jesus. Alguns fizeram da impunidade modelo de cristianismo atraente para os que apreciam sombra e água fresca, descansando lá na relva, tomando uma aguinha fresca, em completa solidão e alegre, porque já está salvo. Mas eles deixaram tudo que favorece a valorização de uma sucursal do paraíso na terra. Eles são os representantes. Eles se preservaram de surpresas, assumindo a posição de agentes, uma espécie de repartição encarregada dos negócios divinos. E a salvação está sendo distribuída a granel, imaginem só. E criaram eclésia que garante aos seus membros o arrebatamento de todos eles para fora, quando Jeová destruir o planeta, na opinião deles, não na minha. Percebam, meus caros, o quanto a teologia vem complicando.
tudo na base do troca-troca. Jesus, ao contrário, vai ao cerne da questão, simplificando com palavras claras. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Eu gosto desta frase aqui. Cada um conforme as suas obras. Não é na base da conversa mole, não. Está lá em Mateus 16, 27. Cada um receberá segundo as suas obras. É claro, se o sujeito planta alface, ele não vai colher espinheiros. E assim o contrariamente também. Jesus não fala em privilegiados beneficiários de uma misteriosa confraria, não. Jesus fala em cada um de nós. Aponta as obras como responsáveis pela salvação individual. Ninguém é coletivo aqui. A conversa nossa é entre eu e Jesus, entre você e Jesus, entre cada um dos seres humanos e o nosso Mestre. Na qualidade agora de Cristo juiz. Matéria esclarecida em poucas palavras por Jesus. Quanto à destruição da terra, apontada por alguns teólogos, nós discordamos visceralmente. O planeta nada tem a ver com a insanidade dos terráqueos. Por que Deus destruiria algo feito por Ele e criaria nova terra e novos céus em outro lugar? Esta nova terra, meus amigos, é a própria terra depois que eliminarem o mal que está rodeando os seres humanos. Isto, meus amigos, é conversa para boi dormir, esta história de destruir a terra. Continuaremos neste mesmo planeta que se tornará paradisíaco quando os eleitos pelo Cristo juiz ficarem livres da violência e da corrupção. Deus não vai destruir o planeta coisa nenhuma. Deus vai destruir o mal que existe dentro dele, expulsando os maus para outro planeta. E é exatamente isto que ensinam as Escrituras, de ponta a ponta. Quem não sabe usar os talentos recebidos de Deus, escutará com certeza a sentença desagradável. Escutem, por favor, as palavras de Jesus. Quanto a esse servo preguiçoso, lançai-o às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30. E a duração da pena também ficou estabelecida pelo Mestre. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículo 26. Não é sofrimento eterno, mas sim estágio nada agradável em planeta primitivo. Penas eternas ou morte do espírito seria a confissão de incapacidade por parte do Criador. Eu conheço conversões ocorridas aos 95 anos, destruindo suas vidas e suas esperanças, meus caros. Esta pressa de Deus em punir representaria desistir do próprio filho. Vocês já imaginaram uma mãe desistir do filho? Esse não presta, não adianta. Não adianta? Como não adianta? A mãe insiste, muito mais do que Deus, então, porque Deus lança lá no inferno o infeliz, filho dele. O exílio terminará quando for resgatado o derradeiro centavo, como nos referimos há poucos instantes. E isto prova que nada existirá em termos de eternidade. É a Bíblia quem revela esta verdade. Assim diz o Senhor: quando se encontra vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois existe bênção nele. Assim eu farei por amor dos meus servos.
não os destruirei de todo. Isaías 65, versículo 8. Vejam só, meus caros. Ele não os destruirá, por quê? Para não desperdiçar a bênção. Como o cacho de uvas, que é produto da terra e tem bênção, conforme expressa Jeová, com mais razão ainda a terra é abençoada e não pode ser destruída, nem a terra, nem os pecadores, porque todos foram abençoados na origem, pois escaparam das mãos do Senhor. O Pai Celestial abomina o pecado, isto é coisa séria e normal, mas ama o pecador. Ele concede infinitas oportunidades de retorno à casa paterna. Ademais, e isto é bastante claro, os meus eleitos herdarão a terra, os meus servos habitarão nela. Isaías 65, verso 9, palavras de Jeová. Jesus confirma esta revelação no Sermão da Montanha, quando diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5, palavras de Jesus. Se fosse destruído o planeta, esta profecia teria sido falsa. A vida vai continuar dentro dos trilhos, depois de destruído um sistema perverso e injusto que atualmente vigora no planeta Terra. Os remanescentes não violentos reencarnarão nesta nova terra e haverá justiça e amor no coração dos seres humanos. No mais, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes, como diz o povo. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Isaías 65, versículo 21. E neste ponto, caríssimos, faremos outra pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15 horas e 30 minutos, voltaremos na TV Vila Velha, com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. E voltaremos ao tema: Deus difunde, não confunde. E aquela gente, aquele povo, aquelas multidões, gozarão de alegrias simples, como é simples este reino maravilhoso do nosso Cristo, cujos mandamentos o nosso Rabi reduziu para apenas 2. 2 apenas, meus amigos, para simplificar. O espírito do Evangelho está na simplificação. Amarás a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Amarás ao próximo como a ti mesmo é o segundo. Pronto. Nestes 2 mandamentos se resume toda a lei e todos os profetas, na opinião sempre indiscutível do nosso grande mestre. Não poderia ter sido exposta a simplificação maior, e somente a sabedoria do nosso Cristo revelou capacidade de concebê-la. Será oportuno contarmos pequena história. Olívio Cordeiro nos oferece algo sobre o valor da simplicidade, recordando o fato que lhe aconteceu quando ele tinha apenas 7 anos. Aproximando-se o Natal, ele sentiu o impulso de dar presente à vovó.
que sempre for alguém especial. Teria que ser algo precioso de que ela gostasse. Olívio ficara observando a velhinha. Depois de arrumar os cabelos brancos pela manhã, Dona Ana retirava da cômoda certo frasco e vaporizava o pescoço com nuvem de perfume. O garoto Olívio exultou, descobrira o segredo. Aquele seria o seu presente de Natal para a vovó. Discretamente foi ao quarto dela e desenhou no papel as letras que se encontravam no frasco de perfume. Com o coração disparado, entrou na perfumaria e não conseguiu pronunciar o nome do perfume francês. A balconista sorriu da audácia do garoto e veio ajudá-lo. Por sorte, conseguiu entender, lendo no papel que ele trouxera no bolso, escrito com sua caligrafia de principiante. Você quer mesmo comprar este perfume, filho? Perguntou-lhe a moça. E declarou o preço, meu Deus do céu. O preço lá nas nuvens. Olívio Cordeiro engoliu em seco, ficou rubro de vergonha, gaguejou algo à guisa de explicação e se afastou apressadamente, curtindo a insuportável humilhação. A economia feita no dinheiro que o pai lhe dava se encontrava muito distante daquele apreciado mimo. A mãe percebeu logo sua imensa tristeza e foi lhe fazendo perguntas, até que ele confessou toda a história. Seu dinheiro fora insuficiente para comprar perfume para a vovó. Então ela disse: filho, tenho certeza que Dona Ana ficará muito mais satisfeita se você fizer um estojo para as suas canetas tinteiros. Ofereça-lhe este presente, filho. O pouco dinheiro que você tem cobre o custo do couro já cortado no tamanho. Ali na esquina eles fazem isto. E o resto será feito por você, valorizado por algo originário das suas próprias mãos. Desanimado ainda, Olívio aceitou a ideia, não havia alternativa. Mas aquele frasco cintilante não lhe saía da cabeça. Aquele pedaço de couro perdia feio para aquela fragrância divina. Como não restava alternativa, então Olívio aceitou a sugestão da mãe e começou a fazer as compras de linha, de couro e de agulhas. Algumas horas depois, o garoto já apreciava com orgulho o estojo azul que fabricara sozinho na oficina do pai. O seu trabalho, meus amigos, virou sucesso completo. Quando na véspera de Natal a vovó desembrulhou o pacote, os olhos da velhinha brilharam. Ela acariciou o estojo e perguntou incrédula: muitas vezes? Você foi capaz de fazer isto para a vovó, Olívio? Sim, respondeu o garoto, eu fiz especialmente para você, vovó. Ela abraçou o neto com imenso carinho e agradeceu muitas vezes ao seu ouvido com palavras calorosas. Pelo resto do tempo que duraram as festas, naquela noite, Dona Ana conservou nas mãos a oferenda do neto.
Para quem se aproximava, ela dizia com orgulho: meu neto Olívio fez isto para mim, é o meu presente de Natal. Minha avó morreu antes do Natal seguinte, recorda Olívio. Ainda hoje, porém, eu digo e afirmo e reafirmo, jamais aquele presente caro e sofisticado da perfumaria teria o condão de superar a oferenda mágica que fiz com minhas próprias mãos. Eis aí, meus caros amigos, lição especial para todos nós que temos o hábito de complicar as coisas. Nada vale tanto quanto a simplicidade. A oferta tosca de criança de 7 anos pode representar alegria inefável para alguém apreciadora de consideração e carinho, como aquela velhinha chamada vovó Ana. Na força espontânea da dádiva arrancada do coração, Olívio entregou à velhinha sensível um retrato vivo do seu amor. Este gesto sincero e essa demonstração de afeto acompanharam vovó Ana em sua jornada de retorno ao mundo espiritual. A simplicidade é a ciranda mágica que acompanha todas as alegrias da vida. Todos podem partilhar desta apoteose, produzindo coisas que são acessíveis aos ricos e aos pobres. Quando alcançarmos o fim da jornada, desaparecem os arrojos da mocidade, com todos os seus sonhos. Algumas lembranças, todavia, teimosamente continuarão aquecendo os nossos corações. Os risos de uma criança, quando a balançamos bem alto, a satisfação de jantar a dois, quando esquecemos a lavagem da louça e conversamos despreocupados sobre 1000 coisas. A doçura da noite embalada pela sinfonia dos grilos. Agradecemos estes fragmentos mágicos que trazem notícia de uma simplicidade maravilhosa e renovam a certeza de que o Cristo Jesus se encontra presente. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, que se encontram aí, além desta câmera, o nosso muito obrigado também pela oportunidade de conversarmos sobre esses temas maravilhosos. Que as bênçãos de Deus, bênçãos de prosperidade, de saúde, de alegria, de prosperidade, de tudo o que é melhor, de tudo o que é bom, se espalhe sobre todos vocês. Mas acima de tudo, caríssimos, conservemos amor no coração, porque o amor é o grande alicerce da paz, da alegria de viver. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.